Olá, sejam todos muito Olá. bem-vindos ao nosso podcast Nova Essência, mais uma vez. Estamos muito felizes de estar com vocês aqui. Eu sou Eveline Hofmeister. Olá, pessoal, e eu sou Lucila Palácio. Muito feliz em retornar ao podcast. E hoje nós temos um assunto muito interessante. Nós temos um convidado muito especial que chama-se Celso Zimon. Ele é um terapeuta, um professor de metafísica há mais de 30 anos, hipnólogo, ele é nutrólogo, ele é naturopata, iridólogo e também um grande músico. Vocês vão adorar o assunto do Celso. Vamos nos conectar com a nossa verdadeira essência? E se eu te disser que absolutamente tudo surge em ti? Conexão com o divino sem nenhum vínculo religioso. E como seria caminhar consciente? Buscar a verdade interior dentro do equilíbrio corpo, mente, espírito. O novo humano está surgindo. Já te perguntou aonde surge a doença? Vamos conhecer a real da abordagem integrativa? Olá, Celso, querido, seja bem-vindo ao nosso programa. Celso, Muito obrigado. seja muito bem-vindo, é um prazer te conhecer. Fico feliz, viu? Essa dupla dinâmica aí. Muito obrigado por esse convite mais uma vez. Estou aqui para contribuir no que vocês precisarem. Celso, sei que o nosso assunto hoje é muito interessante. É relacionado ao oráculo. E como você é professor de metafísica há mais de 30 anos, tenho certeza que esse oráculo que você está trazendo é maravilhoso. Então fala um pouquinho para nós sobre o oráculo da Terra. Bem, eu preciso contar a história de como ele começou para depois a gente conseguir entender sobre ele. Pode ser? Isso. Então, ótimo. O oráculo da Terra, eu vou até mostrar ele aqui para vocês, né? Ele vem aqui um saquinho personalizado, tá? Vem uma caixa, vem dentro de uma caixa, ou seja, também um material muito bem produzido, né? Temos aqui um manual colorido, tá? Frente e verso, colorido, muito bem produzido também, com todas as informações, explicando detalhe por detalhe, né? Vem também um chaveiro e um colar. Ó. Normalmente eu estou usando ele, hoje eu esqueci de colocar. Esse colar que tem o símbolo do equilíbrio. Mas vamos lá, o que é o oráculo da Terra? E como que ele surgiu, né? Vamos começar por como ele surgiu. Há mais ou menos 10 anos, eu estava com bastante dúvidas sobre vários detalhes desse mundo. Eu sempre tenho algumas crises, já tive acho que umas 5, 6 crises existenciais, daquelas de querer sumir daqui, desaparecer, tipo, para o planeta que eu quero descer, algo nesse sentido. Normal, né? Para todos nós. Então, e cada crise que eu tenho acaba se revelando algo em seguida. Sempre tem histórias, né? Inclusive o pessoal que vai lá no sítio escuta algumas dessas histórias também. Nos nossos eventos, né, dos encontros lá no Sítio dos Anjos, no sul de Minas Gerais. Mas aí então, dava mais ou menos um mês, já com questionamentos fortes e não conseguia retorno, as respostas que eu tinha eram muito superficiais. E numa bela semana falei, eu preciso de uma resposta, porque tá doendo muito. Aí depois de uns 2, 3 dias, eu comecei a ouvir uma voz falando dentro de mim, respondendo aquelas minhas questões. E de uma forma que a gente sabe que a gente já tem as respostas, não tem muita novidade, mas a forma com que essas respostas foram vindo e a clareza, a sutileza foi assim fantástico. Falei, nossa, mas
É isso mesmo, eu já sei disso, só que da forma com que veio o pensamento, né, uma resposta, uma voz dentro de mim, ficou muito claro. E era uma voz feminina, como se fosse uma mãe conversando com um filho. Eu fiquei no começo pensando, mas que voz feminina é essa? Será que é a minha parte feminina conversando comigo mesmo? Né? Pode ser. Ou alguém do meu eu superior que está fazendo uma representação. E aí o que acontecia? Eu recebia uma explicação para uma determinada pergunta, um determinado questionamento, e vinha um símbolo na minha mente. Nossa, isso tem a ver com símbolo. Sabe aquela coisa dos hieróglifos egípcios? Vocês conhecem, né? Sim, sim. Então, aquele tem lá vários símbolos egípcios, a cruz ansata, o símbolo da energia, dos deuses. Então, algo muito parecido com aquilo, eu ia vindo na minha mente junto com as explicações. Eu falei, olha só, cada símbolo desse vai ter uma história. No caso aqui, eu até mostrei para vocês, esse aqui é o símbolo do equilíbrio, é um deles. Então, para você entender um símbolo, você estuda uma história. E isso é uma linguagem moderna? Não, isso é uma linguagem avançada. O egípcio é uma linguagem avançada, que para você entender aqueles símbolos, aquelas letras, aquilo não é um alfabeto igual o nosso, que você precisa juntar 3, 4 letras para formar uma palavra. Imagina, ó, casa, você tem que escrever 4 letras para formar uma palavra. Lá é o contrário, lá você tem um símbolo que significa um livro. Para você entender um símbolo egípcio, você tem que ter um grande conhecimento, não é essas interpretações superficiais. E aí o oráculo da Terra foi se montando de algo mais ou menos parecido com isso. Então, cada símbolo tem uma história. Então, não é, esse símbolo significa A, né? Não é isso, esse símbolo tem uma história. Então, a coisa começa a ter o quê? Um entendimento superior. Então, eu comecei a entender, Lucila, minhas queridas, que esse entendimento que eu comecei a receber era de um nível superior, era de um nível e ao mesmo tempo superior e ao mesmo tempo simples, né? Ao mesmo tempo ali fácil da gente ter acesso. E eu ia escrevendo, montando o símbolo, até que um dia eu tive a certeza, por intuição, que aquilo que eu estava recebendo vinha diretamente da nossa querida Mãe Terra. Ela me tratava como filho. Me vinham imagens da natureza junto com muitos símbolos. Eu me sentia integrado à natureza, inclusive em alguns deles eu precisei ir para a terra. Ela falava, vai para a terra, fica descalço, medita. Aí eu ficava lá, aí vinham os símbolos. Então, resumindo, foram 27 símbolos que surgiram. Eles estão hoje aqui, dentro desse saquinho, codificados. Cada pedra tem o seu símbolo correspondente, o seu aprendizado correspondente. E aí o que eu fiz? Assim que eu terminei, eu preciso fazer um teste com isso, porque eu queria que fosse algo gostoso das pessoas usarem, né? Eu falei, esse ensinamento que eu estou recebendo é para mim, mas eu também senti que isso vai valer para outras pessoas. Isso serve para mais gente. Então eu fiz um primeiro teste chamando um grupo de amigos que sempre frequentavam a minha clínica nessa época. Falei, galera, tem algo novo aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos fazer uma reunião e eu vou mostrar e dizer o que é? Aí todo mundo aceitou, a gente fez uma reunião e eu tirei 3 pedras ali para o grupo. Nessa tirada de 3 pedras, várias pessoas estavam emocionadas. Nossa, Celso, eu precisava ouvir isso hoje, como é profundo, como é bonito, é simples ao mesmo tempo profundo. Então foi um momento de grande emoção que aí eu senti o valor que era esse ensinamento. E o mais interessante é que antes de chamar essas pessoas, tem uma das pedras do oráculo aqui, eu vou até pegar para a gente. Só achar aqui, peraí. Uma dessas pedras do oráculo, ela é exatamente o coração, que significa o amor. Antes de chamar esse pessoal, eu falei assim, eu quero saber qual é a mensagem para mim.
E para esse oráculo nesse momento, né, se isso aqui é algo que realmente vale a pena a gente levar adiante. Aí eu tirei essa pedra, o amor. Aí passou um dia, tirei a pedra, veio seguido o amor. Falei, será que eu tô com algum problema, né? Tirando a mesma pedra, eu levei para a Nívia, né, minha esposa. Tira uma pedra aí, vamos ver, porque eu tô pedindo o que esse oráculo vai passar para a humanidade, o que a gente precisa fazer com esse oráculo para a humanidade, e se eu devo lançar isso. Ela pegou uma pedra, amor, 3 vezes seguidas, tá? Só que aí o que aconteceu? Eu fiz esse pré-lançamento com algumas pessoas, depois eu montei um site, fiz um programa e não lancei. Parou, simplesmente parou. Não sei o que aconteceu, eu não estava satisfeito, porque na época ia ser pedra mesmo, uma pedra. Então estava difícil fazer, trabalhoso, você esculpir símbolo por símbolo numa pedra. Aí eu dei uma pausa e ficou 10 anos parado. Há uns meses atrás eu comecei a sentir um impulso de trazer o oráculo, de trazer o oráculo, de trazer o oráculo novamente. Eu falei, puxa, hoje eu tenho mais tecnologia, tanto é que surgiu essa tecnologia agora, né, de uma forma diferente, mais prática de fazer. Então, aí eu falei, então eu vou tirar uma pedra. Tirei a primeira pedra para reiniciar o oráculo. Adivinha qual saiu? O amor. E aí, gente, parece brincadeira. Eu falei, eu peguei que eu fiz o descritivo da época, tudo que aconteceu. Aí eu lembrei que eu tirei o amor 3 vezes e levei para a Nívia. Falei, vou levar para a Nívia. Tá, isso 10 anos depois. Tira uma pedra pra gente, agora. Amor. Ou seja, as 5 últimas tiradas desse oráculo foram a mesma pedra. O amor, o amor, o amor, o amor. Significando o quê? Que a Terra urge pelo nosso amor e ela é total amor. Então é o mesmo, ela nos dá tudo. A Terra é aquela que nos mantém. A Terra é aquela que dá tudo para o seu filho. Tudo que você quer tem na Terra. E a gente não está nem aí para isso. A gente, que eu digo no modo geral, né? A gente sabe que muitas pessoas hoje estão começando a voltar para a Terra, mas muita gente ainda está voltando intelectualmente, só aquela coisa intelectual. Mas voltar para a Terra é estar na Terra junto com seus elementos, realmente integrado na natureza, fazendo meditação, fazendo caminhada, tomando banhos nos rios, nos mares, nas cachoeiras. É você respeitando, é você plantando, é você cultivando, é você realmente estando em conexão com a Terra, porque ela tem toda a energia de cura para nós. E aí, então, depois de 10 anos, eu reavivei o oráculo, fiz essas tiradas, ou seja, tem que ser baseado no amor. Então eu falo, todas as pessoas que querem, até quem quer ter oráculo, porque aí eu fiz, né, algumas peças para quem quer fazer as tiradas, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Montei inclusive um curso para quem quer fazer as tiradas a nível profissional. Vou colocar aqui de novo. E lancei. Recentemente eu lancei no programa Paranormal Experience, aquele canal do YouTube, do Guru e do Alê, né? Foi um grande sucesso, as pessoas adoraram. Li a mensagem do amor lá para eles, recebi muito comunicado daquela mensagem que foi lida. Então, a minha curiosidade é essa. Tu falou tanto do amor que eu fiquei curiosa para saber essa mensagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a mensagem para vocês, mas antes, o que você acha da gente fazer uma tirada para o programa de vocês? Qual a mensagem ótimo, e o oráculo do amor? Isso, pode ser? Maravilhoso. Então é o seguinte, eu vou fazer uma tirada para o programa, vou fazer uma tirada para as pessoas que vão assistir o programa posteriormente, que o programa vai ao ar e fica aí gravado depois no YouTube. Vai ficar gravado no YouTube? Vai ficar gravado. Tá, então, para as pessoas que forem ler, então vai ser específico para elas. Ótimo. E depois eu leio o amor, tá? O amor que cura tudo. Então, resumindo, o oráculo da Terra foi uma forma que eu
tive aprendizados em momentos de crise que me esclareceram muitas coisas, me ajudou, e o oráculo em si é uma conversa com o inconsciente e também com o universo. O oráculo da Terra é uma conversa com a Mãe Terra. Essa é a diferença desse oráculo. Então, é o que a Mãe Terra fala para o seu filho, qual a orientação. Então, quando a gente for tirar um oráculo, é importante o quê? Eu estar conectado com a Terra. Se eu quiser uma mensagem, não vou pedir para alguém, eu vou pedir para a Mãe Terra. Mãe, me manda uma mensagem. Por quê? Porque a mãe, ela sabe o que o filho precisa. A mãe está diretamente conectada com o filho. E ela realmente nos dá muitas informações. E eu fico assim, bobo, com cada tirada, mesmo já fazendo isso, né, há muito tempo, esses 10 anos de espera e mais depois do lançamento, eu fico sempre bobo com as mensagens que chegam, e às vezes numa consulta, porque você pode também usar o oráculo para fazer uma consulta. Então, nesse momento, eu vou pedir para a gente, em especial vocês duas, né, receber uma mensagem para o programa, tá? Programa da Nova Essência. Qual a mensagem que a Mãe Terra tem para esse programa? Uau! Vamos ver. O que significa este símbolo? Bem, eu vou ler do jeito que está escrito, porque eu gosto não gosto de perder nenhuma informação. Então, esse é o símbolo, é o número 6, aqui tem uma tabela, né? Logo no manual tem uma tabela. É o símbolo número 6, que significa... O 6 também tem uma simbologia? Não, aqui no caso não é o número, tá? Ah, sim. É só uma sequência, tá? Eu fiz numa sequência aleatória. É só para a gente encontrar qual é a sequência dele. Então, 6 significa doar. Aprenda a doar mesmo sem receber. A dica é praticar e sentir a oração de São Francisco de Assis durante 21 dias. Doar é 2 vezes receber. Esse símbolo aqui que saiu, de doar, também tem um aqui que é o receber, que é uma cuiazinha dessa, tá vendo que são 2? Né? É como se fosse isso aqui, ó, a mãozinha assim, né? Eu estou pedindo, eu quero receber. E o 2 é 2 vezes receber, ou seja, doar é 2 vezes receber. Por quê? Não tem aquela frase que diz é dando que se recebe? Né? Que você recebe em dobro. Então, quando a gente doa, na realidade a gente está recebendo em dobro. Quando a humanidade entender isso, o mundo se transforma numa paz. Verdade. Então, como é uma mensagem para o programa, ou seja, vocês estão doando o tempo de vocês estão doando informação, investimento. E, com certeza, o programa está dizendo que, de alguma forma, vocês vão receber em dobro. Que interessante. Ok? E aí tem aqui, a Mãe Terra diz: compartilhe com seus irmãos, minha criança. Seja como a árvore que dá frutos. Ou seja, ela dá. A árvore dá. Não espera nada em troca. Ela faz o que ela tem que fazer. Então, para o programa, faz o que tem para ser feito, sem esperar nada em troca. Mas saiba que doar é 2 vezes receber. Tá? Essa é a mensagem. O que vocês acharam? Achei perfeita. Perfeita com o que a gente vem conversando. Muito mesmo. Ok. Então agora eu vou fazer uma tirada para as pessoas que vão assistir o programa. Tá bom? Então, qual a mensagem que a Mãe Terra, nesse momento, tem para o público? E essa mensagem ela pode tanto ser realmente aquilo que a pessoa
estava esperando, ou um aprendizado, porque o oráculo da Terra, vou fazer um parênteses aqui antes de tirar, o oráculo da Terra, ele não é só um oráculo, eu vou tirar para ver qual que eu vou fazer, né? Se eu faço, se eu não faço, se eu vou, se eu não vou, ele pode ser usado para isso também, trazer uma inspiração para a pessoa que ela está perdida. Mas o oráculo da Terra, ele é um estudo de autoconhecimento. Eu até aconselho a pessoa fazer uma tirada por semana, né? Tira uma por semana e aí você vai o quê? Praticando aquilo. É um estudo de autoconhecimento. Tanto é que no manual está dito aqui embaixo, um caminho para a luz. Então, só o fato de você ter o oráculo e estudar esse oráculo, você vai tendo um entendimento maior da vida, tá bom? Então, agora eu vou fazer a tirada. Vamos lá. Saiu este oráculo. Qual é? Aqui, ó. Número 7. Nossa, na sequência. Na Primeiro foi o sequência. 6, agora o 7. O que significa o 7? Isso aqui é um desenho de uma folha, significa a leveza. Seja leve. Talvez tenha estado pesado demais. Se não fisicamente, mas mentalmente. Tudo tem um lado positivo, e é nesse lado que precisamos nos orientar. Contudo, sem deixar de aprender também com um lado mais denso. Na leveza, também há o seguinte recado: deixe de ser um peso na sua própria vida ou na vida de outras pessoas. Ninguém é obrigado a aceitar você, a não ser você mesmo. É forte isso, não é mesmo? Ninguém é obrigado a cuidar de você. Liberte-se do seu próprio peso, seja ele físico, mental, emocional ou espiritual, e você verá que é muito melhor do que imaginava ser. Você pode, você consegue, mas a magia só acontecerá na leveza. Seja leve como a pluma. No Antigo Egito, havia uma lenda ou crença que quando morremos, o nosso coração era pesado por Anubis na balança da lei. Se o coração do morto não estivesse tão leve quanto a pluma, deveria retornar para um novo aprendizado. Ou, como se diz na Kabbalah, fazer uma retificação de algo que não ficou bom. Então, o melhor é resolver as nossas dívidas e os nossos pesos o mais rápido possível, já que o agora é o único momento que temos para isso. A Terra diz: seja como a folha que cai das árvores e como a pena que cai das aves, minha criança. Então, a mensagem para as pessoas serem mais leves, né, não ficar pesando tanto. Eu falo até isso em relação à doença, por exemplo. Muitas pessoas recebem um diagnóstico, às vezes não muito agradável, aí ela fica o quê? Pega aquilo e coloca um peso. Nossa, eu estou com isso. Nossa, eu estou com aquilo. Nossa, o médico disse tal coisa. Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico, seja de doença ou algum outro problema na sua vida, e você ficar focando no peso, né, colocando peso naquilo, vai afundar. Agora, se você tirar o peso e falar, não, tá bom, então vamos cuidar, vamos fazer o que é preciso e continuar a vida. Você tirou o peso, então você vai para o outro lado, né? Porque tudo tem 50% pesado e 50% leve. Meio copo de água, ele está com meio copo cheio e meio copo vazio. Se você pegar só o meio copo cheio, que está o peso, você afunda, porque existe na natureza uma coisa chamada lei da entropia. A lei da entropia nivela tudo para baixo e não para cima. Se você misturar meio copo de água quente com meio copo de água fria, ele vai mornar, vai ficar morno e depois esfria para baixo. Nunca é para cima, nunca vai esquentar, né? Por que não esquenta? Porque existe uma lei ao qual nós estamos sujeitos, chamada lei da entropia. Se você pintar uma casa maravilhosa, pinta ela bonitinha e deixa lá. Não mexe nela, não vai estragar, não vai fazer nada. Daqui a 10 anos você volta. Ela vai estar feia, descascada.
pintura já vai estar desbotada, porque a lei da entropia tem a ação do sol, do tempo, tudo é nivelado para baixo. Então, se você não for leve, não se apoiar naquilo que é leve, ou seja, ir para cima, subir, você afunda. Então, nós só temos dois caminhos na Terra, subir ou descer. Então, você escolhe o caminho que você quer. E o oráculo da Terra está dizendo para você, suba, seja tão leve quanto uma folha. Ok? Essa é a mensagem. Que lindo, né, Eve? Que linda essa mensagem. E as pessoas também são pesadas nas suas críticas, né? Tem esse peso da crítica. Então, essa mensagem foi muito oportuna, viu, Celso? Bem oportuna mesmo para nós. Feliz, fico feliz, porque as pessoas pesam em quase tudo, né? Xingando o outro, criticando, julgando, ao invés de colaborar com aquilo para a evolução, eles querem destruir. A humanidade está assim ainda. Isso acontecia 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. A gente vê filmes, né, retratando aí as épocas primordiais, onde você tinha que andar com guardas, carroça, né, o rei ia sair, ele era carregado, né, não havia carro, ele era carregado naquelas, eu esqueci o nome, tipo Uma um quartinho, né? liteira. Isso. E aí tinha os guardas, os cavalos na frente, os cavalos atrás, que é para proteção, todo mundo armado. Hoje você tem que sair com um carro blindado, se você é uma pessoa de renome, de poder, né? Se você tem dinheiro, você tem que sair de carro blindado. Se você vai descer na rua, você tem que estar o quê? Tem que estar com guarda-costas, ou seja, não mudou nada. Então nós ainda estamos pesados, em pleno 2024. O ser humano está pesado, parece que estamos vivendo há 1000 anos atrás. Então a consciência precisa mudar muito. Então seja leve para transformar a muda, ou seja, para que haja a nova essência, né, você precisa sinceramente deixar a velha para trás, que a velha está pesada. Muito bem. E o amor? Vamos lá então. Queremos. A carta do amor, que é o número 18. Vou ler aqui para vocês qual é a mensagem que a Terra mais quer para todos nós. E eu tive provas lá no sítio, provas físicas sobre o amor. A palavra-chave para mudar tudo é o amor. E um dia, quando vocês forem, eu vou mostrar para vocês lá no sítio essas provas, tá? Vamos lá. O amor. Estou chamando você para o amor, minha criança. Essa é a minha linguagem. O amor constrói. A falta de amor destrói. Eu gero tudo, pois sou infinito amor. Minha terra dá flores e frutos. Minha água dá peixes e bem-estar. Tudo em mim cresce e floresce. Eu amo você, minha criança, muito mais do que você pode imaginar. Antes mesmo de você nascer, eu já sustentei os seus pais, seus avós, e uma infinita geração de seres que hoje culmina em você. E eu estou aqui, com você. Sinta-se amada, sinta-se querida e confortada, minha criança. Meus braços são o teu leito de dormir. O meu vento é o teu ar de respirar. Eu estou em você. Seja como eu. Ame. A terra diz: eu amo você, em tudo estou e sempre estarei. Essa é a mensagem do amor. Muito linda mesmo. Ampla, né? E é O isso. amor puro. É o aspecto nutridor, né? Da onde tudo se constrói, a matéria. E é isso que a Mãe Terra quer da gente. A Mãe Terra quer esse amor e pede também esse amor nesse momento de guerra. Claro que ela em si, não sei se ela precisa, que ela é tudo, ela tudo dá. Mas eu imagino que ela gostaria
que nós estivéssemos o quê? Em amor entre os irmãos, e aí sim, em referência à Mãe Terra. Qual mãe que não gosta de ser, né, reconhecida pelo filho, amada pelo filho? Então eu imagino que ela queira, porque senão ela pode simplesmente um dia falar assim, ó, chega, não dá mais. Vou ter que me dar uma chacoalhada aqui, porque tem muito carrapato, tem muita pulga, tem muito animal peçonhento aqui em cima, né? Eu vou ter que dar uma limpada. Então, acho que ela está dando sinal para a gente de que o amor é a cura. E Celso, para os terapeutas que estão nos escutando e que gostariam de estar usando isso no consultório, como que funciona na prática? Chega um paciente, uma tomada de decisão, resolver algum conflito, um planejamento financeiro, uma ação. Como que tu colocaria o oráculo nesse assunto? O oráculo ele tem algumas formas de fazer as tiradas, inclusive no manual tem essas formas, tá? Quando a pessoa quer uma resposta rápida, tipo sim e não, existem algumas pedras, alguns números que você destaca e usa só esses, tá? Aí você vai tirar aqueles que vão direcionar a pessoa para o sim ou não, tipo faço, não faço, estou em dúvida se eu compro, se eu não compro, estou em dúvida se eu uso tal produto, não uso tal produto, tal remédio, faço tal cirurgia, faço tal terapia. Então existe uma forma de você ter uma tirada rápida de sim e não. Não é só sim ou não, porque o oráculo ele prevê também às vezes, por exemplo, medita um pouquinho e refaça a sua pergunta. Porque às vezes você está tão ansioso que aquela energia não vai te ajudar. Então, o oráculo prevê também quando a pessoa está ansiosa. Mas, por exemplo, uma pessoa uma vez ela queria saber, olha, eu quero mudar de profissão. Será que eu mudo de profissão? Será que vai dar certo isso que eu vou fazer? Aí, eu vou só pegar aqui. Veio, aí você tira 3 pedras, né? Primeira, sim. Segunda, quando eu quero estudar mais, Sol, sucesso, né? E a terceira foi a da pluma. Mas seja leve, não seja crítico. Então, de acordo com as pedras que forem tirando, você obviamente precisa conhecer cada uma, você vai interpretar. Então, nesse caso, foi muito fácil. A primeira já veio sim. Mas, por exemplo, se não fosse a primeira, se tivesse vindo a primeira o Sol também significa o sim, ou seja, sucesso. Aquilo que você quer é sucesso. Então, tem várias formas de você interpretar, e é possível. Dúvidas, né? Dúvidas em geral. Poxa, será que eu estou no caminho certo? Vamos supor que saísse essa pedra aqui é do anjo da guarda, ou seja, comece a pedir auxílio para o seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda está com você e quer te ajudar, só que você precisa fazer oração. Então, o oráculo, às vezes, não vai falar sim ou não. Ele vai falar, dá um tempo, entre em conexão com o seu anjo da guarda primeiro, que ele vai te orientar. Tá? Então, é muito inteligente. E às vezes acontece também de sair essa aqui. Essa aqui é para, não faça nada. Essa não é não, tá? Existe a pedra não, é essa aqui. Essa não, ou seja, a resposta é não. Agora, essa aqui é muito mais do que o não. Essa aqui é um cuidado. Cuidado que o que você está fazendo vai te trazer prejuízo ou tem alguém mal intencionado. Às vezes a coisa é muito boa, mas tem alguém mal intencionado, é um alerta. Pensa, repensa que pode haver um prejuízo aí. Se for romance, a pessoa pode ser traidora, a pessoa está com boas intenções, mas no fundo não é isso, né? Ela parece ter uma boa intenção, mas o fundo é. Se for negócio financeiro, reveja tudo, porque é alerta, é perigo, pode ter perda financeira. Se for saúde, para tudo, que não é por aí, tem alguma coisa errada, pode ter uma doença mais grave ou pode acontecer algo mais grave, tá? Então, de acordo com a situação, a gente vai interpretando cada pedra. E
tem resposta para praticamente tudo. Me lembrou muito a questão da radiestesia, porque a gente faz ali, a gente capta o campo e tu vai ter duas alternativas, né? Me Isso. lembrou muito, assim, tu explicando agora essa parte mais de sim e não. É A leitura de radiestesia você campo, pode né? ver. Exatamente, você pode ver ali. No caso aqui, a gente vai o quê? Falar com a Mãe Terra, porque a Mãe Terra sabe o que está acontecendo com a gente. Uhum. E às vezes ela dá alertas, né? Porque na radiestesia, sim e não. Você não tem um alerta, você não tem um recado, você não tem pausa, vai meditar. Porque aqui tem uma pedra aqui que fala, vá meditar. Antes de continuar a sua pergunta, medita. Uhum. Né? Porque às vezes a pessoa precisa meditar primeiro para ela encontrar a sua própria resposta. Então ela não tem uma resposta sim ou não para ela. Ela precisa primeiro entrar num processo interno. Então o oráculo, vamos dizer que ele acaba sendo mais amplo. Ele vai dar condições para a pessoa caminhar por si mesma e estudar por si mesma. Nem sempre vai estar no sim ou não. Ela precisa, às vezes ela quer uma resposta sim ou não, mas ela não sabe que não é isso, não é nem sim nem não. Ela precisa antes ver outras coisas que ela não está vendo. E o oráculo dá a possibilidade dela parar, refletir, e aí depois que ela fizer isso, pode ser que a pergunta mudou, como já aconteceu. Realmente não era isso que eu queria, eu estava achando que era, mas eu estava ansioso. Então o oráculo sente que a pessoa está ansiosa, faz ela parar, faz ela meditar, tipo essa aqui, ó. Essa pedra é a única pedra transparente do oráculo. Pedra transparente significa pausa. Por exemplo, se eu estou fazendo uma tirada com uma pessoa e a primeira é essa, a gente pausa, respira, né? Vamos fazer uma meditação, vamos fazer uma caminhada, 5 minutinhos, aí volta e faz a pergunta de novo. E às vezes só esses 5 minutos muda o campo. Muda, às vezes a pessoa estava pensando em algo e aquele pensamento não era dela, ela podia estar sendo obsediada, ela podia estar só ansiosa, com raiva. Aí nessa pausa, nessa reflexão, né, faço a pessoa respirar, aí eu pergunto, você quer fazer a mesma pergunta? Se sim, a gente continua. Mas na maioria dos casos muda, realmente deixa para lá, eu vou fazer outra pergunta. E o curso, Celso? Fala um pouquinho do curso. É online, né? O curso é online, são mais de 30 aulas, existe uma aula para cada oráculo e mais aulas explicando sobre essas tiradas, né? Essas ideias que eu dei aqui, inclusive algumas que realmente aconteceram, mostrando lá como é a interpretação. Então existe o curso online, você pode tanto adquirir o oráculo, que ele vai vir nessa caixa, com o manual, né? Vem o oráculo, a caixa, o manual, as pedras, e você, quem já está acostumado, mais autodidata, né? Você vai lidando com isso, você vai estudando, aprendendo, e quem quer aprofundar, ou quem não está acostumado, daí tem um curso, e é o curso profissionalizante, você pode depois até mesmo levar no sindicato, né, para você ser um terapeuta de aconselhamento. Então, é um curso profissionalizante. Quantas horas a carga horária? Poxa, não lembro agora. 40 horas? Mas é por aí, em torno disso. Que bacana. E auxilia muito no autoconhecimento, né? O fato de ter essa mensagem, auxiliar as pessoas a refletir melhor, é um instrumento, né? Sim, a base do oráculo da Terra é autoconhecimento, é você entender, não é adivinhação, né, não é coisa assim, eu vou saber o que ele está fazendo. Não, eu até falo, não, se você quer isso, não use esse oráculo. O oráculo é para autoconhecimento, é para benefício seu, benefício da humanidade e ajudar as pessoas. Não é uma especulação. Inclusive tem um alerta, não use jamais o oráculo para você ter uma resposta que possa causar prejuízo para si mesmo ou para outro. Celso, e aonde o pessoal pode te encontrar? Como que funcionam os teus atendimentos? Falar um pouquinho do sítio, como que funciona o teu trabalho? No caso,
Bem, o oráculo você pode encontrar no site www.mundomagnético.com.br, tá? mundomagnético.com.br. Pode também mandar um oi para mim no meu Instagram, @CelsoZimon, com Y. E eu também tenho vivências, encontros e atendimentos lá no meu sítio no sul de Minas Gerais. No caso, o atendimento do oráculo também é possível fazer online. Dependendo do atendimento, não dá, mas no caso do oráculo é possível também fazer online. No sul de Minas Gerais tem o meu sítio onde a gente faz presencial, e lá tem a minha sala de sound healing, né, que eu faço as terapias sonoras, regressão, entre outras técnicas. Aí basta entrar em contato, ou eu vou deixar meu zap aqui também, né? O WhatsApp é 12 98215 6224. 12 98215 6224. Tá ótimo, muito obrigada. Logo Eu- estaremos aí com você. Isso, vocês estão já aqui sendo altamente esperadas, aguardadas. Venham, vai ter muita coisa boa pra gente. Vai uma turma, te prepara? Já estamos preparados, sejam bem-vindas. Celso, eu tenho uma pergunta de uma cliente, tá? Que ela gostaria da tua resposta. Ela diz assim: me sinto muito cansada e sem esperança na minha vida. Nada consigo fazer, nada consigo concluir. O oráculo pode me auxiliar? Nada consigo concluir. Bem, o oráculo tem mensagem para ela, com certeza. Se a gente fosse fazer a tirada do oráculo, não sei, ela quer que eu responda ou quer que eu tire o oráculo para ela? Se tu tirasse o oráculo, seria bem interessante, porque ela vai assistir o programa. Tá. Mas, de qualquer forma, sim, é que, na realidade, quando é uma situação, uma questão mais assim profunda, o que acontece? Aí, o bom é eu conversar com a pessoa, fazer uma consulta para entender, né? Entender o que está acontecendo, quem é a pessoa, o que ela faz, o que aconteceu na vida dela. Então, é algo que precisaria a gente sentar e conversar, mesmo que fosse online. Mas eu vou fazer aqui a tirada, né, para a gente ver o que a Mãe Terra tem para falar para ela nesse momento. Só repete a pergunta para mim, Lu, por favor. Me sinto muito cansada e sem esperança. Na minha vida, nada consigo concluir. O oráculo pode me auxiliar? Qual é o nome dela? Pode falar? Não posso. Tá, tudo bem. Vou fazer 3 tiradas aqui. Número 1, conexão com o anjo da guarda. Ela precisa entrar em oração profunda com o anjo da guarda dela. Tá? Tem alguma coisa acontecendo metafisicamente que ela precisa entrar em contato. 2, essa é a estrela. E a 3 é a lua. Vamos lá. Eu vou ler a estrela, que é interessante. Aqui. A estrela é a maior resposta do universo. Só tem 2 linhas. É a única que só tem 2 linhas. Olhe mais para o céu. Olhe para o céu. Olhe mais para o céu. Entendeu? Perfeito. É mais conexão, né? Conexão. E a lua? Ó, tudo metafísico. Anjo com estrela e lua. Tá, ela precisa entrar em conexão
Ela precisa olhar para o céu significa deixar pensamentos negativos, deixar os pensamentos de que não dá, deixar os pensamentos que nunca deu certo, e deixar totalmente isso para trás, se conectar com tudo isso, total. E a lua é respeitar os seus ciclos, ela deve estar num ciclo, um ciclo forte, né, mas respeite os ciclos. E também é conexão com a parte bruxa dela. Então ela deve ter dons que não está sabendo usar da forma correta. Então precisa o quê? O anjo orientar, precisa olhar para o céu e olhar literalmente também, além de o quê? Olhar para cima. Olhar para cima é tudo aquilo que cresce. Deixar de olhar para baixo, tudo aquilo que não cresce. Perfeito. Tá? Então fizemos aqui um exemplo, né? Eu estava modelando alguns. Claro, que se eu estivesse conversando com ela frente a frente, eu teria mais elementos, né, da vida dela para falar, mas esse é um recado assim relativamente superficial, sem conhecer a profundidade da necessidade dela. Sim, conhecendo o quadro dela, eu te digo assim, ó, é perfeito. É isso mesmo que ela está passando. O oráculo acertou. É mais conexão, né, com a terra, com o céu, com ela mesmo, acreditar em si, no seu poder. Pedir ajuda dos anjos. E pedir ajuda para o anjo. Saber que ele está ali, né? Pedir, saber, convidar ele para participar da vida dela, porque essa foi a primeira. Então, participe da minha vida e que eu estou aqui. Verdade. Que lindo, né, Evi? Muito, muito. Porque... É exato. E quando a gente está na introspecção, a gente não se move daquela profundeza. E para a gente conseguir se mover, a gente tem que se elevar. Então a gente passa pelo processo do crescer da madeira para atingir esse ápice da conquista dela, que é o céu. O céu é a manifestação plena da conquista. Ela está lá dentro da terra, né? Ela precisa sair daí. E o anjo é as asas dela, né? Tudo aqui é para cima, vocês viram, né? O anjo, a estrela, a lua. E Celso também tem muito aquela questão do entregar para o outro, do entregar para o profissional, para o terapeuta, para o amigo. As pessoas têm um problema, elas querem que os outros orem por elas. Elas querem que os outros sejam provedores. Elas querem que os outros dêem oportunidade. Solucione o seu problema. E quando sai a carta do anjo ali, o oráculo do anjo, o que é? Te apodera da tua espiritualidade. Ora tu, conversa com a tua espiritualidade, abre o teu céu. E daí a gente começa a acreditar, porque a gente começa a se fortalecer. Então ele é uma busca interna, né? Eu achei muito bonito. Ela precisa mudar totalmente. Radicalmente. Tá olhando para baixo. E tem mais um detalhe: quando você olha para baixo, em todos os sentidos, você fica depressivo. Quando você olha para cima, isso é bioquímica, o cérebro emana hormônios da felicidade. Inclusive, as grandes igrejas, os grandes templos, eles são altos porque você olha para cima e eles já sabem, os antigos sabem, que essa é uma técnica de você segregar hormônios no seu corpo que vão te dar bem-estar. Quando você fica olhando para baixo, você entra na depressão. Você não segrega esses hormônios. Então, até a pessoa que anda cabisbaixa, ela vai estar cada vez mais cabisbaixa, cada vez mais triste, conectada com o que está embaixo. Ela precisa se conectar com o que está em cima. Verdade. Mas não é a conexão mental só, eu vou fazer uma oração. Não, é conectar, é o que? É plugar, encaixar, é subir. Não é ficar aqui. Celso, nosso programa está chegando no final.
Uma pena, gostaríamos de ficar contigo muito tempo, conversando, Amém. ouvindo os teus ensinamentos. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem vai ouvir, né, todo esse programa. Ok. Minha mensagem final é muito parecida com a mensagem do amor que nós lemos aqui, que é assim, eu vou relembrar uma frase antiga de um grande mago, Eliphas Levi, é a ação que prova a vida. Então o amor que a gente precisa ter, precisa ser vivenciado, experimentado, e aquilo que você tem aí como evolução, você tem que colocar em prática. Senão vai ficar somente no aspecto mental. E você não vai provar a vida, você não vai conseguir exercer isso da maneira completa. Então, ame, faça, haja. Não fica só na mente, porque senão a gente fica divagando, falando, divagando, criticando. Mas isso, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Então, tudo na nossa vida a gente precisa colocar em prática. O mundo com práticas positivas é um mundo positivo. Então, seja positivo na prática e não só na mente. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado. A Muito gente te bem. agradece. Nós agradecemos a tua disponibilidade, né, de estar conosco. Muito obrigado, Celso. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Sucesso para todos você nós. também. Gratidão. Amém. Até mais. Até. Vamos nos conectar com a nossa verdadeira essência? E se eu te disser que absolutamente tudo surge em ti? Conexão com o divino sem nenhum vínculo religioso. E como seria caminhar consciente? Buscar a verdade interior dentro do equilíbrio corpo, mente, espírito. O novo humano está surgindo. Já te perguntou aonde surge a doença? Vamos conhecer a real da abordagem integrativa?